Fala, guerreiros, eu fiz uma live mais cedo, mas ela, por incrível que pareça, sumiu. Logo que saiu a notícia do Diniz, né? E 2 minutos depois eu fiz a live falando sobre o Diniz, falando sobre essa situação dele na seleção. Infelizmente, ela sumiu, né? Ela não tá aparecendo aí para vocês. Então me desculpa, então eu tô fazendo outro vídeo aqui para vocês que não me conhecem, Alexandre Pantoja, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Essa notícia, essa bomba aí que surgiu agora de tarde, Fernando Diniz vai ser técnico da seleção brasileira. A reportagem saiu no GE, né, a reportagem do Bruno Cassucci, Caê Mota, Eric Faria e Marcelo Braga, jornalistas com grande credibilidade, que tem entrada, né, muitas vezes na CBF, somente Eric Faria, Caê Mota também. E então eles trouxeram esse acerto aí, que a CBF não queria falar agora, né? A CBF queria deixar mais pro final da semana, não sei nem porquê, né? Colocar isso pro final da semana, perto do jogo aí do final de semana do Brasileiro. Dia agitado aí, né? O Fluminense já tá com os dias agitados aí, já tem um tempo, né? Tem 1 mês e meio aí, desde a vitória, da super vitória em cima do River, o Fluminense tem tido problemas, né? No seu modo de jogar, nos desfalques, nas lesões, nos problemas internos também. E Fernando Diniz será o novo treinador interino, né? Diga-se de passagem, que a CBF dá como certo o acerto com o Carlos Ancelotti, o que não é confirmado nem por ele, nem por empresários ou por qualquer que seja, né? Não se sabe também se ele vem em janeiro, se ele vem no meio do ano. Então isso aí, para mim, vai prejudicar o Fluminense. Pode não prejudicar a seleção, mas vai prejudicar o Fluminense. Vamos falar sobre isso aqui agora, porque não tem porquê, né, a gente não falar, não comentar. Muita gente mandando mensagem, muita gente comentando, muita gente sendo contra, muita gente sendo a favor, de outros clubes falando que não tem problema, que isso já aconteceu em outras oportunidades. Realmente já aconteceu sim, aconteceu em 98 com o Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. Ele assumiu a seleção brasileira para o final do ano e foi campeão ainda com o Corinthians em cima do Cruzeiro, se não me engano, no final de 98. A quantidade de jogos era diferente também do brasileiro, Copa do Brasil era disputada de forma diferente, o brasileiro também era disputado de forma diferente, era mata-mata. Então, mas a mesma reportagem também não diz que ele teve problema com o principal nome do time, Marcelinho Carioca, né? Eles chegaram a ter uns atritos muito grandes, né, no final lá da temporada. E em 99, como deu certo a passagem dele em 98, ele assumiu em 99. Mas não tem grande passagem na seleção brasileira, o técnico Vanderlei Luxemburgo. E aqui no GE diz que o contrato será de 6 meses ou 1 ano, né? Acabei de dizer por quê, né? Porque não sabem se o Ancelotti... Primeiro, a CBF, eu tenho quase certeza que ela não sabe se ele vem ou não, para começar, né? Para mim, o Diniz está sendo interino, né? Nessa zona que está sendo a CBF, nessa zona que é a CBF, né? E sempre foi. Tá sendo um tapa-buraco para, tipo assim, se o Ancelotti não aceitar, ele vai ser o treinador e vai ficar como treinador. Essa é que é a realidade. E parece, né, o Fluminense ainda não soltou uma nota ainda, né, oficial, mas aceitou, né? Acho que até por um pouco de pressão do Diniz também. O combinado das negociações de CBF e Fluminense era que o Diniz concilie o trabalho, né, entre os dois, né, nas datas FIFA, comandar a seleção. A CBF procurou para tratar da liberação e a resposta foi que só seria liberado se pagasse a multa. No caso da multa, né, como ele tem 2 anos de contrato, já passou meio ano, seria em torno do que seriam assim, 1 ano e meio de contrato que ele teria com o Fluminense, mas dizem as más línguas, né, que ninguém confirma e depois falam que a gente é mentiroso, que a gente soltou nota, que a gente isso, que aquilo, que a gente é aquilo, mas também não tem divulgado ali o contrato, né, os valores, a multa rescisória, muitas coisas são encobertas aí, né, principalmente no balanço, quando sai o balanço do final do ano, muita coisa ali não fica divulgada, na venda de jogadores que a gente às vezes nem sabe que foram vendidos, da base, e os valores certos das vendas ou empréstimos. Mas pelo que eu entendi, o Diniz forçou ao Mário a aceitar, né, a liberação dele interina, em prol aí de um pagamento menor, acho que da multa. A gente não sabe nada disso ao certo,
Mas o certo é o seguinte, que na hora da renovação do contrato, o Diniz não queria a multa, se ele, por acaso, fosse chamado para assumir a seleção. Mas o Mário bateu o pé e botou uma multa rescisória, porque o Diniz queria ser liberado sem multa, ele aceitaria e o Fluminense não receberia nada, tá? Para vocês saberem aí, né, a vontade realmente do Diniz. Em relação a isso, o ambiente já não tá bom, né? A CBF vem no momento em que o ambiente com o Fluminense não tá bom, e até me causa estranheza isso também, né? Querendo o Diniz agora. E também não há, aqui segundo o GS, a comissão, se ele permanecerá na comissão técnica da seleção após chegar do italiano. Primeiro novo compromisso do treinador será na abertura das eliminatórias, olha só. Ele já pega a seleção em setembro, né? A gente tem as oitavas da Libertadores em agosto, se Deus quiser a gente vai estar nas quartas em setembro. E ele já pega as eliminatórias com o Brasil em setembro, na data FIFA de 4 a 12. O Brasil recebe a Bolívia em local definido e visita o Peru em Lima. Então ele vai ter que se preocupar com uma escalação, convocação. A gente não sabe também se o Ancelotti aceitou ou não, se ele vai ter participação nas convocações da seleção e tal, mas independente disso, o Diniz vai ter que fazer um trabalho de scout, né? Vai ter que ver jogadores daqui do Brasil e de fora do país, né? Vai entrar num conflito de interesse com os outros clubes se ele convocar jogadores aqui do Brasil de outros clubes, que atrapalha os outros clubes aqui também no Campeonato Brasileiro. É uma coisa meio chata isso também, né? Mas a gente não sabe realmente, que a CBF só divulgou, só descobriram, né, essa matéria. A CBF também não se pronunciou, o Fluminense também não se pronunciou. O interino terá mais 4 partidas em 2023, todas pelas eliminatórias, olha só. Então ele vai ter que trabalhar. Ele já está trabalhando no Fluminense, ele vai ter que focar no Fluminense e focar na seleção brasileira, em duas coisas totalmente diferentes, né? Uma gama maior de jogadores para a seleção brasileira. O elenco do Fluminense, ele tem aquele elenco, ele já conhece, já sabe, mas ele tem que mudar, trabalhar, né? O modo de jogar, a forma, né? A vontade. Tem esse tempo livre aí de uma semana até o jogo contra o Inter, depois até o jogo contra o Flamengo tem mais uma semana. Então ele vai ter semanas aí para trabalhar o Fluminense, para ver os problemas do Fluminense, adequar os reforços que ele pediu com a seleção brasileira, né? Que terá mais 2 jogos em outubro, Venezuela em casa e Uruguai fora, que a gente, se Deus quiser, estará nas semifinais da Libertadores em outubro. E em novembro, se Deus quiser, na final, ele terá mais 2 jogos, Argentina em casa e Colômbia fora em novembro. A gente pode estar na final da Libertadores, pode estar disputando o título brasileiro, pode estar também disputando para não cair. Olha só como é que é o futebol, como é que seria isso? Onde é que estaria a cabeça do Fernando Diniz nessa hora? Estaria no Fluminense? Estaria na seleção? Estaria onde? Quem vai ser o prejudicado? Ou o Fluminense virou uma zona, né? Tudo pode. De repente falaram pra gente que não vão mais prejudicar a gente da arbitragem. De repente deram até um brasileiro pra gente, a gente não sabe, né? Quem sabe? O Diniz vem, mas vocês vão ser campeão brasileiro. Pô, é uma troca maneira, justa, né? A gente sabe que isso não acontece assim, né? Do jeito que eu tô falando. Tô até brincando. Mas seria uma troca boa, né? Desculpa. E se o Ancelotti não deixar o Real em janeiro, o Diniz ainda tem a data FIFA de março, né? Quando serão disputados 2 amistosos, um já está até marcado contra a Espanha em Madrid. Também ia ficar a dúvida de quem vai dirigir o Brasil nos compromissos de junho, do dia 24, já que o contrato do Carlo Ancelotti com o Real Madrid vai até o dia 30 do mês de junho, né? Por mais que a temporada do PE termine no dia 1º com a final da Champions. E o calendário da seleção prevê uma data FIFA de 3 a 11 de junho. E em seguida ainda tem a realização da Copa América dos Estados Unidos. Então isso tudo aí, se o Ancelotti não acertar com a seleção, né, nesse tempo, e se não acertar depois também, acredito que o Diniz vai ficar. Estou achando até que o Diniz está sendo o tapa-buraco da CBF, sabendo que o Ancelotti não vai aceitar. Escuta o que eu estou falando. Então ele teria que também estar, né, no primeiro semestre com a seleção, né, que a Copa América começa em dia 20 de junho, que seria um outro ponto do calendário também, seria o pré-olímpico, que é em janeiro, né, que dá 2 chances aí de jogos para Paris 2024. Então, isso tudo aí ficaria a cargo do Fernando Diniz. Aí tem a pré-temporada, se ele tiver no Fluminense, que ele tem contrato, né?
Já ia falar convocação. Contratação de jogadores para o ano que vem, quem vai sair, quem vai ficar, quem pode renovar, quem ele vai aproveitar da base, que é uma coisa que me deixa muito preocupado. Ele aproveita muito pouco da base do Fluminense, né? Se a gente for pegar, ele tem aproveitado muito pouco. E o Ramon Menezes, que é interino, que foi interino nos 3 primeiros jogos, perdeu 2 e ganhou 1, volta para a seleção sub-20, que também não há calendário, né, da seleção sub-20 no segundo semestre desse ano de 2023. Com o interino oficializado, né, que parece que a CBF já oficializou o Fernando Diniz, a CBF corre agora para colocar em prática no papel toda a confiança pelo acerto com o Carlos Ancelotti. Então eles não acertaram com o Carlos Ancelotti. Eles estão passando ainda, né, estão com confiança de acertar, né? Apesar do otimismo, escutem aí, apesar do otimismo, o dinizismo vai acabar ficando na seleção. A gente vai ver só. Questões centrais ainda precisam ser discutidas, desde bases salariais até comissão técnica, passando por logística local de onde o italiano vai morar. Então não está muito fácil, né, acertar com o Carlo Ancelotti. Está difícil, como mostra aqui a matéria do GE. Eu acho que o Fluminense fez errado em aceitar ele se desdobrar entre os dois. Eu acho que ele não vai focar em um, né? Vai acabar focando em nenhum, e a seleção, mal ou bem, é o sonho de todo treinador, lógico, né? Principalmente treinadores que tenham mais bagagem. O Diniz não tem essa bagagem toda, então está tendo uma oportunidade, ele quer essa oportunidade, ele quer ir. Não sou contra, é um desejo dele, é um desejo de todo profissional. Acho que a gente tem que realizar nossos sonhos, nossos desejos, mas eu acho que se fosse para ir, que fosse de vez, e o Fluminense tentasse contratar um outro técnico para continuar o trabalho, começar um novo trabalho, né, para falar a verdade, enquanto ele toca esse trabalho na seleção, porque eu acho que com os dois, mesmo a gente já tendo visto aí que já aconteceu em outras épocas e até deu certo ou não deu certo, eu acho que vai ser prejudicial para o Fluminense, né? Ele tem que já voltar de um tempo em que o Fluminense não ganha, ganha pouco, né? Não vou dizer que não ganha, porque ganhou contra o Bahia, ganha pouco, joga mal, não tem alterações táticas, né, durante a partida, ele mexe mal, coloca alguns jogadores que não têm condições de jogar, alguns até já saíram, foram bem vendidos, emprestados e tal. Tem as contratações agora que chegaram, né? No momento que eu faço esse vídeo, me disseram que o Léo Fernandes vem em boa forma física, mesmo estando de férias. E o Enio Gonzalez ainda não tinha me dito ainda nada sobre ele, que eu fui perguntar até se ele tinha passado os exames médicos. O Danielzinho já vem jogando, já vem treinando, então está bem fisicamente. Diogo Barbosa já está incorporado ao grupo, já está até no BID, já vem treinando há algumas semanas, né? E fica a expectativa aí de contratar mais um zagueiro, né? Porque estamos precisando de zagueiros, fazer um vídeo sobre isso aí, sobre os zagueiros. E a notícia que veio agora há pouco foi que o Corinthians estaria quase acertando com o Marlon, né? Fez uma proposta salarial maior, né? Não é certo, ainda não consegui ter a certeza se eles acertaram ou não, mas a notícia que saiu agora há pouco foi que o Corinthians talvez tivesse acertado com o Marlon. Vou até dar uma olhadinha aqui rapidinho aqui para vocês, se aparece alguma informação nova agora, nessa tarde aqui de terça-feira. Não tem nada aqui não, né? Então ainda não apareceu nada nem no Corinthians, mas a expectativa deles é essa, de acertar com o Marlon, que é a nossa expectativa. Se acertar, infelizmente vamos perder um bom zagueiro, aí vamos ter que brigar aí pelo Antônio Carlos, uma outra opção, aí já fica escasso no mercado, né? Porque precisamos de um zagueiro para disputar a titularidade. Ainda mais se o Cícero Diniz for para a seleção unindo, com certeza deverá ser convocado. Temos só o Felipe Melo e o David Braz. Felipe Melo tem problema também, que pode ficar fora por lesão ou por suspensão, ou a gente tem que trocar no primeiro tempo, como foi contra o São Paulo, por ter tomado o amarelo, o jogo ter ficado muito, muito veloz e o Fluminense só se defendia. Aí estamos aproveitando o menino, né, que tem ganhando oportunidade, Felipe Andrade, que ninguém esperava,
O Luan vai ser emprestado por Londrina. Vitor Mendes está com o negócio das apostas. Então, estamos precisando de um zagueiro. Até esse momento não tenho notícia de nenhum acerto, de nenhuma negociação mais avançada. Esse vídeo mesmo é só sobre o Fernando Diniz. E tendo mais notícias aí, né, alguma reviravolta, alguma coisa mais, ou até uma nota oficial do Fluminense, a gente volta aqui e faz um vídeo aqui para vocês. Então, muito obrigado, uma boa tarde, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal Torcida Tricolor. E desculpa aí que eu fiz uma live logo que saiu a notícia, mas ela não apareceu aí para vocês, então por isso que eu estou postando esse vídeo. Grande abraço, fiquem com Deus.